Olá, começamos. Bom dia, que maravilha estarmos aqui mais uma vez para a nossa aula do suprimento do professor. Lembrando que esta aula é para o professor, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, terça-feira, é o dia em que nós lançamos o suprimento do professor e você é nosso convidado para estar conosco. Desde já, eu peço para você fazer aquela tríade, né? Curta, compartilhe, comente, ou comente, curta e compartilha, né? Faz aí o ritual que você sabe que a gente precisa fazer, que é isso aqui que realmente mobiliza, né? Também nos motiva, a gente vê os números crescendo ou se mantendo, né? E eu quero começar com a oração. Hoje tem muita coisa, tem muito conteúdo, muita coisa boa. Tá? Eu quero começar com a oração. Só lembrando que esse material ele vai ser disponibilizado no link que fica logo abaixo aqui. Tá? Esse material vai ser disponibilizado e nós vamos iniciar com a oração. Pai, muito obrigado. Nós te amamos, te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco através desse estudo, que o Senhor use a nossa vida como instrumento. Cada professor, cada professora que está aqui nos assistindo, cada superintendente, cada membro da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa cobrir com teu sangue, em nome de Jesus, com gratidão, nós apresentamos as nossas vidas. Amém, amém, amém. Então vamos para o nosso material. Esse aqui é o nosso estudo. Como eu disse, esse suprimento do professor, ele vai ficar disponível para você baixar, né? Para você baixar. E nós vamos começar, né? Deixa eu só melhorar aqui o estúdio, colocar aqui a informação, onde vai estar baixado, né? Aqui, isso. Aí, garoto, excelente. Esse material, tá? Vai estar disponível para todos aqueles que desejarem. O suprimento do professor, nosso componente de hoje é o estudo 2, tá? Da nossa revista do PEC. Mais uma vez lembrando, o nosso material, ele não é o material ipsiliter do PEC, haja vista que o PEC tem direitos autorais. Então, eu não posso vender esse material, até porque eu não falo representando o PEC, eu não falo em nome do PEC. É só dar um ajuste fino aqui na minha câmera. Ok? Eu não falo em nome do PEC. Eu sou um professor da escola dominical que grava vídeos para outros professores, tá, da escola bíblica dominical. O PEC não me patrocina, o PEC, eu não represento o PEC, mas eu amo toda a equipe do PEC, são meus amigos, são pessoas maravilhosas, né, quem eu deixo um abraço aqui, e que me permitem, né, dar essa aula também. Então, eu mando um abraço para todos, mas o nosso material ele é baseado na lição do PEC, mas ele não é exatamente o material que está na revista, tá? Só lembrando, o material da revista ele tem direito autoral, ele tem copyright. Então, vamos ao nosso suplemento do professor. Esse material vai ficar disponível. E vamos lá. Suplemento do professor, estudo 2, Filipenses 2, a vida cristã em unidade e humildade, né? Esse é o nosso tema da nossa lição, na revista, lá pela página 11, 12, salvo engano, né? Mas nós vamos começar, seguindo esse breve sumário, abertura e objetivos, elementos da unidade, o supremo exemplo, desenvolvimento da salvação, devocional diário e o fechamento, né? Também trazendo o Zina da Harpa Cristã. Esse é a primeira parte da nossa lição. Na quinta-feira, sim, a gente disponibiliza a aula e os slides que serão dados aos alunos. Então, vamos para a nossa abertura e objetivo. Você vai começar a sua aula de maneira bem interativa, tá? Fazendo uma reflexão e apelando para uma doação, né? Como é que você vai começar a sua aula em torno de 50 minutos, 45 minutos? Essa é a média das aulas que eu tenho visto pelas escolas dominicais as quais eu tenho frequentado, tá? Então, minha primeira recomendação é que você leia o Filipenses capítulo 2 todo, são 30 versículos também, igual
Filipenses 1, 30 versículos, e você vai começar na aula já falando de doação. Início da aula. Inicia a aula pedindo que todos doem algum objeto, desculpa, para uma ação social. Essa dinâmica simboliza a renúncia de Cristo e prepara o coração para o estudo de Filipenses 2. Então, a lição de hoje, né, a lição desse domingo, ela vai girar nesse contexto de Filipenses 2, que é a doação que Cristo faz, a kenosis, né? Que Cristo se doa para a humanidade. A provocação reflexiva. Depois da doação, provoque o grupo. Jesus renunciou tudo que para nos unir a Ele. Estamos dispostos a abrir mão do que é nosso para vivermos em comunhão. Essa reflexão ajuda a entender o custo da unidade. Inclusive, essa dinâmica eu peguei da própria lição, tá? Não tô, a ideia, né? Peguei a ideia da própria lição. E qual é o objetivo dessa dinâmica? A dinâmica serve para sensibilizar sobre o valor da entrega prática e do amor mútuo, preparando o grupo para entender a mensagem de Filipenses 2 sobre a humildade. A lição, o objetivo da nossa lição são 3: reconhecer, refletir e buscar. Reconhecer a importância da unidade entre os irmãos, refletir sobre os perigos da vaidade e buscar o aperfeiçoamento cristão até a volta do Senhor. Esses objetivos guiarão o nosso estudo de Filipenses 2. Reconhecer, refletir e buscar. Reconhecer, refletir e buscar. O ponto 2, elementos desta unidade, da nossa unidade. O imperativo, sentir a mesma coisa. O imperativo de Paulo, né? Em Filipenses 2, 2, e aí eu vou pedir para vocês, para eu possa ler aqui com vocês, eu vou pegar uma das minhas bíblias aqui, né? Isso não é cenário virtual não, tá, gente? Isso aqui é real. Filipenses 2, 2, vamos pegar lá, o que Paulo fala em Filipenses 2, 2, Paulo diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis da mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu estou lendo numa versão da Sociedade Bíblica do Brasil, essa Bíblia que eu estou usando é a Bíblia de John Maxwell, e ela é uma versão RA, ou seja, Almeida atualizada. Então, Paulo vai nos apresentar que o imperativo é completar a alegria de Paulo mediante afeição, amor e ânimo. Isso é uniformidade, não é uniformidade, mas harmonia voluntária para glorificar a Deus. Completai a minha alegria. O testemunho da igreja. A unidade da igreja, baseada no amor e na humildade, é um testemunho poderoso, do poder transformador do Evangelho. A harmonia de corações e mentes atrai o mundo para Cristo. Professor, o objetivo nosso aqui é que você tenha ferramentas e subsídios. Então, você vai ler todo o capítulo 2 de Filipenses e vai entender que Paulo ele fala do testemunho que a igreja deve dar, que esse testemunho ele é baseado na unidade, ele é baseado no amor, na humildade, e esse testemunho ele é um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Ou seja, a harmonia de corações e mente atrai o mundo para Cristo. O teu aluno precisa sair dessa aula entendendo o que é a unidade, o que é a harmonia, e qual é a diferença de uniformidade para a harmonia voluntária. A humildade considera os outros superior, né? Considerar os outros superior. No versículo 3 de Filipenses, aí eu vou ler, que eu estou com a Bíblia aberta, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, professor, nesse aspecto, você vai declarar que o aluno ele vai entender que a pessoa que está ao lado é superior a ele, independente da posição que esse aluno esteja. É muito comum dividir por classes, e em igrejas muito grandes, né? Em igrejas maiores,
tem a classe somente dos obreiros, né? Então, é importante que cada um entenda que quem está ao lado, independente da posição, ele é superior. E Paulo ele vai trazer 4 aspectos aqui: a proibição de contenda, a neutralização de divisões, a atitude radical e a unidade natural. Paulo proíbe a contenda e a vanglória, exigindo humildade, que estima o irmão como mais importante. Isso destrói o espírito competitivo e constrói o serviço mútuo, ou seja, nós não incentivamos a disputa, nós não incentivamos a contenda, não incentivamos a briga, a birra, né? A peleja, não, muito pelo contrário. O nosso objetivo aqui é neutralizar as divisões. Então, ao praticarmos essa atitude radical, refletimos o caráter de Cristo e neutralizamos divisões, pois cada um busca edificar, não vencer. Então, quando o nosso objetivo ele é edificar e não vencer. Só para eu entender qual é a atitude radical que nós estamos falando. A humildade verdadeira não é falsa modéstia, mas uma atitude de coração que reconhece o valor de cada pessoa e está disposto a servir, colocando as necessidades dos outros acima das nossas necessidades. Então, isso para a época, né, para um povo, para pessoas egoístas, é muito difícil, é muito radical mesmo. Então, praticar, entender que a outra pessoa tem valor, ou tem até mais valor do que nós mesmos, que o nosso propósito é servir aquela pessoa, isso sim é uma atitude radical. E a unidade natural. Essa humildade cria um ambiente onde a unidade floresce naturalmente, pois todos estão comprometidos em servir e amar uns aos outros. O nosso chamado, ele é um chamado para o serviço, ele é um chamado para o amor, e compreender que o outro sim é maior do que nós. E solicitude, cuidar dos interesses alheios. Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo está dizendo que eu devo cuidar das coisas alheias, não necessariamente da vida alheia, mas sair do individualismo, olhando não só para os meus próprios interesses, para se eu vou me sair bem ou se eu vou me dar bem, mas também para o dos outros. Viver em comunidade exige participação afetiva nas alegrias e necessidades do outro irmão. Então, eu preciso olhar para aquela pessoa que está comigo e verificar em que ela está necessitando, em que ela depende de mim, ou o que eu posso ajudar ela. O exemplo supremo. Esse aqui, gente, é o ponto, talvez um dos pontos principais da nossa lição, que é o exemplo de Cristo. O exemplo supremo. Na nossa lição, esse é o ponto 2. Tá? Então, professor, aqui o nosso objetivo é você falar que Jesus, ele tomou a grande decisão de renunciar à sua vida como Senhor e Salvador do mundo em favor da humanidade. E com essa atitude, ele também mostrou obediência ao Pai e ele se torna exaltado diante dos homens e perante o Senhor. O esvaziamento de Cristo, kenosis de Jesus. Essa palavra ela é bem diferente, né? Kenosis. O que quer dizer a palavra kenosis? É a renúncia, é a entrega. Quando Jesus se entrega pela humanidade, ele renuncia, ele se esvazia, ele deixa a sua glória, ele abre mão da sua divindade, da sua posição de Senhor, da sua posição de Deus. Quando ele abre a mão, a teologia usa esse termo chamado kenose, né? Que nada mais é do que o abrir mão da sua glória, da sua divindade. Então, Jesus, sendo Deus, se esvaziou da glória divina e assumiu a forma de servo. Este ato de renúncia é exemplo de humildade e serviço. Então, eu tenho um amigo que ele era um oficial superior das Forças Armadas do Exército,
e ele já era colo cheio ali, já estava praticamente saindo general, e ele era da igreja CCB, Congregação Cristã no Brasil. E um dia ele me convidou, né? Ele disse, Nato, vai lá e tal, vamos lá na CCB. E aí eu fui, atendi o convite desse meu amigo, desse coronel, né? E quando eu chego na igreja lá, né? Ele me recebe com um abraço, né? E com um sentimento bonito, aquela igreja bonita, uma igreja grande, né? Aí ele disse, olha, hoje eu estou servindo no banheiro. Eu olhei, né? Disse, como é que é? Ele disse, não, hoje eu estou servindo no banheiro. Se quiser falar comigo, eu vou estar no banheiro lá na manutenção, na limpeza do banheiro da igreja, né? E aí eu lembrei da kenosis que Jesus fez, né? Ele sendo Deus, ele se humilha à condição de homem. Aquele rapaz, um coronel, já praticamente saindo general, ele abriu mão do seu posto, da sua posição de poder, de hierarquia, de nobreza diante da sociedade, né? Para limpar o banheiro da igreja. Não que isso seja denegrir alguém, não. Muito pelo contrário, isso engrandece, né? Porque está cuidando da necessidade básica das pessoas. E Jesus ele faz semelhante quando ele se esvazia, né? E com isso Jesus ele se torna um modelo para a igreja. A igreja é chamada a imitar a humildade de Jesus Cristo, colocando a vontade de Deus acima dos seus próprios interesses e desejos. Eu tenho que verificar sempre o que é bom para a igreja, o que é bom para o corpo de Cristo, o que é bom para Cristo. Então eu preciso imitar Jesus nesse aspecto. E a grandeza no serviço. A grandeza no reino de Deus se mede pela disposição de servir e se sacrificar pelos outros, como demonstrado pela vida de Jesus. Ou seja, Jesus ele é esse grande exemplo, ele se entrega, ele se doa, e com isso também ele se torna esse modelo que eu devo seguir. Esse esvaziamento, essa renúncia de Jesus Cristo, essa decisão que ele toma, em Filipenses 2:7, aí eu vou ler aqui com vocês. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana. E o versículo 8 diz assim: e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. E 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus ele se esvazia, ele se humilha, ele renuncia, ele se entrega, ele é exaltado pelo Senhor. Então, Paulo revela que Jesus, sendo Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, o que nos demonstra que a unidade da igreja nasce quando abrimos mão de direitos e status. Né? Então, quando eu abro mão de um status ou de alguma prerrogativa, o direito, né? Eu estou exercendo a quinose. Porque imitar esse esvaziamento significa priorizar o bem comum, servindo com alegria e rejeitar o orgulho, pois foi na renúncia de Cristo que Cristo abriu o caminho para a nossa salvação, para a comunhão verdadeira. Então, é nessa renúncia que nós temos alcançando a salvação, a obediência de Cristo até a morte. E aqui nós temos 3 pontos a comentar: a obediência total, submissão ao Pai e a missão central. Filipenses 2:8, nós lemos, né? Assim mesmo se humilhou, mostra que a humildade de Cristo culminou em obediência total, inclusive na morte de cruz. Sua missão ao Pai tornou-se modelo para nós. Exemplo, né? Submissão ao Pai. Quando preferimos obedecer a Deus em vez de defender nossas razões, preservamos a unidade, pois a obediência compartilhada ao Senhor sobrepuja divergências menores. Eu acredito que o mais importante, sempre que eu encontro alguém de uma matriz, de uma outra religião, eu sempre digo que o mais importante não é aqueles pontos que nos separam, não é os pontos que nos divergem, mas o mais importante são os pontos que nos
convergem, que nos encontram, que nós temos semelhantes, que somos comuns. E a missão central. A obediência mantém a igreja focada na missão central de anunciar o evangelho, evitando disputas secundárias que dividem. É isso que eu acabei de falar. Nós não podemos dividir o reino, ou estar em um reino dividido. Nós precisamos entender que a nossa missão é a missão da obediência, e essa obediência, ela mantém a igreja no foco da missão central. Qual é a missão central da igreja? Anunciar o evangelho. Esse é o nosso foco central. E obediência, Jesus, ele foi obediente, né? O apóstolo Paulo vai dizer isso no versículo 8, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ou seja, a humildade de Cristo culminou em sua obediência até a morte de cruz, a forma mais humilhante de execução. Sua morte demonstra o extremo amor, ou o extremo do seu amor e obediência. A morte de Jesus, irmãos, é o que nos garante a vida. Então, professor, na sala de aula, deixa isso claro para o aluno, que quando nós falamos da morte de Jesus, estamos falando da morte dele, mas também da nossa vida. E por que Jesus ele é o sacrifício perfeito? Jesus se tornou o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, abrindo caminho para a nossa reconciliação com Deus. A cruz é o símbolo máximo da humildade e do amor. Então, quando Jesus se entrega, quando Jesus se doa em nosso lugar, pelos nossos pecados, ele abre o caminho para a nossa reconciliação com Deus. Tanto é que o livro de Lucas, né, os evangelhos vão dizer que o véu se rasgou, né? Tem uma música que eu gosto de cantar, que ela diz assim: o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora se apagava agora brilha, brilha e cada dia brilha mais. A exaltação de Cristo pelo Pai, no versículo 9, eu quero ler também, já li, mas vamos reler. A si mesmo, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E é uma promessa, né? Jesus, ele encerra, o Filipenses encerra o hino cristológico afirmando que Deus exaltou Jesus e lhe deu nome sobre todo nome. A exaltação veio após a humilhação, ensinando que quem se humilha será elevado. Né? Então, Paulo está trazendo aquela ideia que está maciça lá em Tiago, né? Que os humilhados serão exaltados, humilhem-se perante o Senhor e ele no tempo certo vos exaltará. E essa exaltação, irmãos, ela é o final, é a coroação da humildade, porque a exaltação divina, Deus exaltou Jesus e lhe conferiu o nome sobre todo nome. A exaltação de Cristo coroa a humildade, sua humildade, demonstrando ou mostrando que se humilhar será elevado. E quem se humilhar será elevado. Então, para subirmos, temos que realmente decidirmos nós, antes de tudo, descermos. E o desenvolvimento da salvação? Cuidar do testemunho pessoal. Testemunho coerente, evitando escândalos. Testemunho brilhando como estrelas e unidade nesse testemunho. Vamos lá. Vamos começar por testemunho coerente. No versículo 15, e aí você precisa, leia, siga a lição como um roteiro. Tá, professor? Então, no versículo 15, Paulo diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ou seja, Paulo afirma, né, ou exorta a viver como os filhos de Deus irrepreensíveis e sinceros, resplandecendo no meio da geração corrompida. O testemunho coerente fortalece a unidade. Evitar escândalos que dividem a igreja é essencial. Cada membro responsável pelo seu caráter contribui para a saúde coletiva da comunidade. Eu trazer uma confissão aqui. Eu sempre tive esse receio, né? E a Bíblia ela deixa isso bem claro, a questão de sermos o exemplo dos fiéis, e nós precisamos realmente ser esse exemplo.
E a Bíblia diz assim: ai pela qual daquele que vier o escândalo, ai daquele que fizer tropeçar. Então, muito cuidado. E como é que é o brilho, né? Esse brilhar como estrela. Nossa vida deve ser um testemunho do poder transformador do Evangelho, atraindo outros para a luz e tornando a igreja um farol no meio da escuridão. Então, nós devemos ser esse brilho, ser essa referência, né? Farol é referência. Unidade no testemunho. Quando todos vivem com integridade, a igreja se torna uma constelação que orienta os perdidos, demonstrando que o Evangelho cria solidariedade real. Guardar o Senhor com esperança. Versículo 16 de Timóteo, né, vai falar o seguinte, vamos ler aqui. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie da morte. Versículo 11. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. Paulo ele tem uma esperança. Qual a esperança? Alcançar a ressurreição e morar no céu, alcançar Jesus. E ele deixa claro aqui que o que motiva ele a manter a palavra, a sua palavra, né, de vida até o dia de Cristo, garantindo que esse esforço não foi em vão. A esperança compartilhada une corações da igreja e pensamentos. Quando a igreja vive na expectativa da volta de Jesus, prioridades se aliam, disputas secundárias perdem o peso da comunidade, né? Perde o peso, e a comunhão se fortalece na missão de anunciar o Evangelho. Essa é a missão central da unidade e da esperança. Veja que Paulo ele está batendo muito nessa tecla, né? Da unidade, da perseverança, da volta de Cristo, dessa expectativa. E mais adiante nós vamos falar mais sobre isso. Cultivar bons relacionamentos. Cultivar bons relacionamentos. Filipenses 2, 25. Filipenses 2, 25 vai trazer o seguinte. Julguei necessário, todavia, mandar até vós Epafrodito, por um e por outro vosso mensageiro. Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Paulo ele apresenta aqui o Epafrodito como um exemplo de servo que arriscou a vida pelos irmãos, e relacionamentos que sacrificalmente cimentam a unidade. E é interessante que Epafrodito, Paulo vai dizer que Epafrodito, ele é irmão e companheiro dele, irmão, cooperador e companheiro dele da luta, e dos outros ele é mensageiro e pastor, né? Então, a importância dessa solidariedade. Quando nos importamos uns com os outros de um modo prático, superando distâncias e diferenças, refletimos o amor de Cristo e construímos laços que resistam à divisão. Paulo ele vai falar de modo prático que se importar com o outro não é se meter na vida dele, mas é observar se ele está bem, o que pode ser feito, o que você pode contribuir para ajudá-lo. Não é você se intrometer na vida daquela pessoa. E o testemunho vivo. A igreja se torna testemunho vivo do Evangelho quando vivemos em comunidade, compartilhando alegrias e dores, oferecendo apoio mútuo. O testemunho vivo é essa unidade, né, da igreja, todos juntos. E, por fim, o nosso devocional diário. Aqui na segunda-feira, completa a minha alegria, o Filipenses 2:2. Paulo ele faz um apelo à unidade profunda, né? Paulo faz um apelo apaixonado para que a igreja viva em profunda harmonia de coração. O amor e mesmo ânimo torna a igreja um testemunho divino, ou seja, isso é na segunda-feira. Na terça-feira, humildade e estima, o versículo 3, né, que vai falar da questão do orgulho, a questão do amor abnegado. E quando a gente fala do orgulho, irmãos, a gente fala do orgulho, que é algo que nós devemos combater. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu evito muito usar essa expressão orgulho,
Eu tenho orgulho de, ou me orgulho de, ou sou orgulhoso de. Eu tenho muito cuidado com essa expressão, porque o orgulho ele não é uma coisa muito boa. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar aqui, né, que ele ataca esse orgulho, ataca essa missão, trazendo a ideia da humildade verdadeira. E essa humildade verdadeira ela demonstra um amor abnegado, ou seja, ela rejeita, né, rejeita a contenda, a vanglória, abre espaço para o amor que edifica e preserva a unidade, refletindo a mentalidade de Cristo Jesus. Na quarta-feira, um olhar para os interesses, superar o individualismo, solidariedade prática e testemunho ao mundo. Paulo fala que o desafio de superar o individualismo, cuidar dos interesses alheios, viver em comunidade, exige participação efetiva, e às vezes é difícil para nós vivermos em comunidade, viver em harmonia uns com os outros, mas devemos superar qualquer individualismo pensando no coletivo. A solidariedade prática e o testemunho ao mundo. Essa solidariedade prática cria laços duráveis, revela o amor de Cristo e torna a igreja refúgio seguro, oferecendo um modelo de solidariedade que contradiz cultura e egoísmo. Ao compartilhar alegrias e dores uns aos outros, a igreja se torna testemunho vivo do evangelho, demonstrando que o amor de Cristo transforma. Então, esse é o sentimento que nós devemos colocar ao mundo. Na quinta-feira, esvaziamento de Cristo, a quinoses, né, que nós já falamos, é o versículo 7, Cristo se esvaziando, Jesus, sendo Deus, assumiu a forma humana, o esvaziamento de Cristo é fundamentado na unidade da igreja, e a prioridade, né, priorizar o comum, o bem comum, imitar esse esvaziamento significa priorizar o bem comum, ou seja, seguir o exemplo de Jesus Cristo, porque ele é nosso modelo, e a unidade na renúncia é o que nós devemos realmente buscar. Na sexta-feira, obediência até a morte de cruz, né? Ele teve total obediência, e essa obediência, quando nós referimos a obedecer a Deus, em vez de defender nossas razões, protegemos a unidade da igreja, defendemos Deus. Então, o versículo 8 de Filipenses 2 vai falar sobre a obediência até a morte de cruz. E, por fim, no sábado, né, estamos indo para o final, para a porção final do nosso slide. Sábado é resplandecer como os astros, ou seja, como a luz do sol, como a luz das estrelas. Lembra que o testemunho repreensivo, fortalecimento da unidade e a missão de anunciar o evangelho. Tá? Então, aqui está o nosso componente. E, professor, para finalizar, e aqui também é mais para o superintendente também, a verdade prática é o textual, e a verdade prática ela passa a ideia que cada crente é chamado para imitar a Jesus, né? E a verdade prática eu vou me atrever a ler, porque é um versículo da Bíblia, Filipenses 2,15, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo nos chama a refletir, a imitar Jesus Cristo, exigir que o nosso testemunho seja semelhante ao testemunho de Cristo. E a verdade prática, né, cada crente é chamado a imitar Jesus Cristo nas atitudes e na essência. A verdade prática é a unidade visível, né? Mantém a mentalidade de Cristo, garante a unidade visível que testemunha ao mundo que discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor mútuo. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em 2 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: e nisto conhecemos o amor, que Deus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Os hinos da harpa cristã, guarda o contato, é o hino 77, né, que guarda o contato com o teu Salvador. Essa música nos convida a manter a comunhão viva, reforçando a lição. A letra enfatiza a perseverança da vida mútua, do convívio mútuo. E aí eu não coloquei a música aqui. É óbvio, a letra é de domínio público, mas as versões musicais não, então não coloquei, mas você sabe que guarda o contato com o teu Salvador. E também o hino de número 175, que vai trazer para nós a ideia de fraternidade, de viver em paz e testemunho, uma vez que o hino celebra a fraternidade cristã, fechando o encontro com a afirmação
que somos irmãos amados por Deus, né? Irmãos amados e resgatados, seguir avante, seguir adiante. O canto une vozes em torno do ideal, que é viver em paz, suportando o fardo dos outros, demonstrando esse amor fraternal. E o nosso testemunho ao mundo também, essa música 175 da Paquistã, servindo como uma oração final. O hino pede que o amor fraternal permaneça firme, testemunhando ao mundo que somos discípulos de Jesus Cristo. Muito obrigado. Chegamos ao final. Professor, lembrando que esse material vai estar lá, aqui no link, na mentoria, no nosso canal do WhatsApp, para você baixar, tá? Baixar e distribuir, fique à vontade para utilizar, tá? E esse material. Então, desde já, agradeço a participação de todos. Deus em Cristo vos abençoe. A minha oração é para que você, professor, tenha uma excelente aula, que você use esse material, e na quinta-feira nos veremos novamente, aí sim com a aula, com os slides da aula, que você também vai poder baixar e usar na sua sala de aula. Deus em Cristo vos abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Encerro aqui com uma oração, e a minha oração é esta: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída. Até quinta-feira, em nome de Jesus. A paz do Senhor.